Ontem eu estava lendo esse livro aqui e eu fiquei assim um pouco reflexivo, reflexivo sobre o quanto que a gente na sociedade atual que a gente quer performar. Mas essa minha reflexão dessa leitura é para trazer para você um alerta ou até mesmo um cuidado com você, porque isso pode te adoecer, pode te tirar ali do seu foco, pode fazer com que você vá por um caminho que seja adoecedor. Eu estava preparando uma aula ontem e nada estava bom. Sendo que essa inconformação, essa sensação de nunca ter algo como 100% perfeito, isso é bom, é saudável. Em até determinado ponto, isso faz com que a gente evolua. Mas eu estava tão perfeccionista naquilo que aquilo estava me causando uma certa ansiedade. E eu parei a atividade, eu disse, não, vou colocar aqui essa atividade, coloquei na minha agenda para o dia seguinte e fui ler meu livro. E esse livro aqui, ele me salvou desse sentimento ruim que eu estava de não conseguir colocar ali o meu melhor naquela atividade e dizer assim, eu entreguei o meu melhor. Por que essa minha reflexão ela é importante para você? Porque eu não estava preocupado em ter somente qualidade técnica, qualidade didática naquela aula, naquele material. Eu estava mais preocupado em como performar, como colocar ali naquele conteúdo algo de impacto, como se eu estivesse indo para um show, assim, tipo, eu não vou dar uma aula, eu vou dar um show. E essa mentalidade, ela pode ser um pouco preocupante. Ela faz com que a gente comece a enxergar a vida somente se eu destacar, se eu performar. Outra coisa que estava atrelada a esse sentimento foi, eu gravei um trecho de uma aula e eu olhei aqui para trás e estava muito satisfeito. Né? Nossa, não ficou bom por causa desse cenário, não ficou bom por causa disso e daquilo, e comecei a botar vários defeitos. O correto é, eu estou nessa situação, aqui com esse cenário, que é o que eu tenho para o momento, mas que isso não seja um bloqueio, não seja uma situação que vá me gerar uma tristeza, uma fase desagradável a ponto de me paralisar. A gente precisa entender que eu tirei essa lição ontem lendo isso daqui, que o livro ele fala muito sobre plasticidade. O nosso cérebro ele é plástico, ele se modifica à medida que você faz os estímulos, que você coloca estes estímulos, aí você vai construindo uma realidade. E essa realidade você vai tomando para si e de um determinado ponto, um determinado momento, você tem isso como uma verdade. E você começa a acreditar que tudo que está dentro da sua cabeça ali, de fato, é real. E eu comecei a acreditar nessa minha reflexão de ontem que eu estava insuficiente, que o meu cenário era muito inadequado. Claro que vocês podem e devem ter esse cuidado com o meu cenário, porque ele é uma evolução do meu processo também, né? De criar conteúdo,
de fazer com que eu me desenvolva nesse caminho aqui. Eu encaro as redes sociais, eu encaro o YouTube não como algo que eu faça e coloque assim, nossa, eu tenho que produzir um vídeo para viralizar. Nossa, eu tenho que produzir um material para eu ganhar muitos inscritos. Meu pensamento, eu já estou com esse livro aqui, me trouxe ainda mais a consolidação desse meu pensamento, que é, a gente precisa fazer algo que a gente se torne útil para as pessoas, que a gente sinta este pertencimento de estar fazendo algo útil para alguém. Quando a gente faz isso, as coisas vão acontecendo e vai tendo uma consequência, que é o crescimento, que é a realização pessoal, que é ter mais gosto em se autodesenvolver, é cuidar mais de si, das suas emoções. Antes, eu não tinha esse cuidado com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com os meus relacionamentos, com a minha família. Eu não era tão atencioso para essa parte da minha vida. Mas o dia a dia, a rotina, me fez perceber que faltava alguma coisa. E sempre está faltando algo, mas faltava muita coisa. Que eu tentava preencher esse local com mais trabalho. Depois a gente conversa sobre isso. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês contando quanto que isso me adoeceu, quanto que isso é desgastante. Voltando ao meu raciocínio sobre performar, que é o centro aqui da minha fala que eu quero trazer para você. Não tente performar para ninguém, para agradar, para mostrar somente. Tente se autodesenvolver, se autoconhecer. Tente ser sua melhor versão para você ser o seu melhor amigo. Porque na medida que você treina o seu cérebro para ser plástico, para se remodelar, para que você tenha uma estrutura que te faça crescer, que isso é super possível, os estudos mostram isso, que nós podemos modificar o nosso cérebro. Tudo isso gera uma rede, assim, um fio infinito de melhorias. E eu tomei uma decisão hoje que para este canal eu vou ter esse contato com você, ligar a câmera e falar. Ligar a câmera e conversar com você que está aí do outro lado, que me assiste. São quase 500 pessoas. A internet, ela deu para a gente tá deixando que a gente perca essa noção de quantidade. Quase 500 pessoas me ouvindo. Isso é muito. Colocar quase 500 pessoas dentro de uma sala é um auditório lotado. Você está aqui comigo. Eu sei que se esse vídeo de alguma forma te despertou alguma reflexão, já curte esse vídeo, compartilha, se inscreva também no canal, que a partir de hoje a minha performance vai ser ligar a câmera e falar com você. Porque eu entendi que a melhor coisa que a gente faz é não se prender, se limitar por causa de cenário, por causa de aparência, por causa de limitações que te travam de evoluir para a sua vida. Um grande abraço e te espero no próximo vídeo.